João capítulo 1, versículo 29 diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, é com alegria, satisfação e prazer que nos unimos e nos reunimos na Tua presença santa, doce e maravilhosa. Rogamos a Ti, Pai, que venha sobre nós de uma maneira especial. Fala aos nossos corações com a Tua santa palavra, que é o pão vivo que vem do céu. Alimente a nossa alma, o nosso espírito, nos faça sair daqui, meu Deus, melhor do que o que aqui chegamos. Este é o meu pedido, esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Todos nós trabalhamos para alcançarmos uma realização nas nossas vidas. Temos uma boa casa para morar, roupas boas para vestir, quem sabe um carro novo para andar, comidas satisfatórias na nossa geladeira, no nosso armário. Isso causa em nós um conforto, um bem-estar, uma realização. Só que quando isso acontece na vida do crente, parece que Deus, Ele permite uma situação que vai gerar em você um desconforto, vai gerar em você uma insatisfação. Mas eu quero simplesmente lhe dizer que isso é uma ação de Deus para lhe tirar daquilo que nós chamamos de zona de conforto. Porque imagine você em um bom emprego, com um bom salário, uma boa reserva no banco, a saúde em dia, a casa adornada, mobília 0 quilômetro, uma TV de 153 polegadas, para que você assistisse a Netflix ou outros streaming que ali vão passar de novelas, filmes, séries, doramas e outras coisas mais. Talvez em um dia como este, chuvoso, frio, desconfortável, você não quisesse deixar o seu conforto para estar na igreja. Você poderia pensar: amanhã eu vou, outro dia eu vou. Não é obrigado estar na igreja todos os dias, não é obrigado estar em todos os cultos. Então, nesta situação que vem sobre as nossas vidas, Deus, Ele cria momentos e situações para nos tirar daquilo que chamamos, repito, da zona de conforto. É por esta razão que Deus vai se dirigir a um homem chamado Abrão, filho de Terá, o maior fabricante de deuses lá em Ur dos Caldeus. Alguém disse que o pai de Abraão era uma espécie de sheik, seria como um nobre, com muitas riquezas, muita prata, muito ouro, status, fama, enfim. E Deus vai chegar para este Abraão, que já é um homem casado, que tem uma vida estável, segura, uma vida realizada, e vai dizer assim para ele: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Imagine você que está no seu conforto, realizado, satisfeito, com tudo a favor, dinheiro, o bolso chega, anda fazendo bochecha, saúde você tem para dar, vender e emprestar. Você vive nas melhores casas, frequenta as melhores churrascarias, os melhores restaurantes, todo final de semana faz um churrasco, a hora que quer vai à pizzaria, não fica precisando contar as moedas para ver se dá para pedir um lanche lá no self-service, lá no delivery. Não, você não precisa, você tem a vontade. Mas aí Deus olha lá de cima e vai dizer: Abraão, eu vou mudar essa situação que estás vivenciando, esta situação que estás a viver. Sai
sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. E parece-me que esta mesma proposta de Deus, ela ecoa nos dias atuais, pois existem momentos na minha vida, na sua vida, que tudo está bem, tudo está favorável. Então neste bem e neste favorável, nós começamos a, entre aspas, a relaxar e nos acomodar, e ficamos achando que está tudo bem, já tenho o suficiente, já tenho de sobra, vou armar uma rede, vou me deitar, vou me balançar e vou dizer: come, bebe e folga, ó minha alma, porque tu tem muito para muitos dias. Aí uma voz ecoará na eternidade e lhe dirá: louco, esta noite pediremos a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Pois bem, parece que vejo nos dias atuais alguém querendo ter uma vida de conforto, uma vida realizada, e não existe pecado nisso, não existe erro nisso. O problema está que quando Deus me abençoa, quando Deus me favorece, quando Deus me abre as portas, quando os meios me são, aleluia, favoráveis, eu quero, aleluia, eu quero me deter, eu quero me acomodar, eu quero parar. Mas nessa noite, deixa eu lhe dizer, aleluia, se por acaso a tua situação é uma situação na qual você quer se acomodar, Deus vai te tirar da zona de conforto. Deus vai, aleluia, criar uma situação, e você vai voltar novamente a orar, vai voltar novamente a buscar ao Senhor, vai voltar novamente a evangelizar, vai voltar novamente a querer ser cheio, vai voltar novamente a querer profetizar, vai voltar novamente a querer abaixar, vai voltar novamente a querer ser instrumento, vai voltar novamente a falar em mistério, vai voltar novamente a ser cheio. Eu estou profetizando para alguém na noite desse dia, que os dias têm se passado e tem vindo uma situação que tem lhe acomodado, ele tem aceitado estar na frieza, está no fracasso. Não, eu não preciso mais da glória, basta eu chegar em casa depois do culto e ter uma lasanha, uma pizza, um churrasco para eu comer, já vai me realizar. Mas crente comprado, crente lavado, crente restaurado, crente redimido, aleluia, ele se alegra com uma pizza, ele se alegra com um churrasco, uma picanha, com uma lasanha, mas nada é mais importante, nada lhe satisfaz ou nada mais lhe realiza do que ele vir para a igreja, entrar na presença do Senhor e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aí Deus se dirige a Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, porque eu vou te engrandecer o nome, eu vou fazer-te de ti uma grande nação. O problema é que o Abraão era estéril, ou melhor, a Sara era estéril, e Abraão era avançado em idade, e não era possível a ótica humana a Sara dar à luz e gerar filhos, mas a promessa é que ele vai gerar um filho. Ele fica tão estressado porque depois de 24 anos, porque quando Deus chama Abraão, ele está com 75. Aí lá no capítulo de número 17, Deus aparece a ele sendo Abraão, da idade de 99 anos, aleluia. Apareceu o Senhor a ele e disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Isso significa dizer que já faziam 24 anos que Abraão tinha saído da sua terra, do meio da sua parentela, tinha aceitado a proposta do Senhor, tinha crido na promessa de Deus, mas já faziam 24 anos e a promessa não tinha se cumprido. Se fosse eu, talvez eu dissesse: eu vou voltar, eu não vou mais servir esse Deus, eu não vou mais ser crente, eu posso até ser crente, mas não vou mais orar, eu posso até ser crente, mas não vou mais adorar, eu posso até ser crente, mas não vou mais glorificar, eu posso até ser crente, mas eu não quero ser mais
pastor, eu não vou querer mais fazer a obra, eu posso até ser crente, olha, se eu não me desviar. Mas Abraão continuou na presença de Deus, Abraão continuou crendo no Senhor, Abraão continuou fazendo. É esta revelação que eu tenho que passar para o Senhor e para a senhora na noite desse dia. Eu sei que a coisa está difícil, eu sei que o negócio está complicado, eu sei que as contas aumentaram, eu sei que o nome está sujo no SPC, no Serasa, em mais algum lugar por aí afora, eu sei que você não pode comprar mais no mercadinho, eu sei que a farmácia já não quer mais lhe vender, eu sei que você já está acanhada com medo do cobrador, do vendedor de prestação chegar na sua porta para cobrar a panela de pressão que você comprou. Mas na noite desse dia eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus vai entrar com providência, e quando Deus entrar com providência e o negócio ficar favorável, não fica acabrunhado, acanhado, não entre na cama, não vá para debaixo da cama, não entre no seu quarto e fique lá detido, preso na não, levante-se e comece a dar glória, levante-se e comece a exaltar ao Senhor, levante-se e comece a pregar a palavra, levante-se e comece a dizer que Ele é grande, levante-se e comece a dizer que não tem outro, só Ele pode, só Ele tem, só Ele faz e só Ele é. Mas aí o Abraão, ele se equivoca, se apressa e segue o conselho de Sara, que diz que ele se case com ou tenha relação com Agar, que é uma empregada que eles têm, e com ela ele gere um filho, e ele assim aceita a proposta e gera o Ismael. Só que a proposta de Deus não seria com a serva, não seria com Agar, seria com Sara. Os dias se passam e Deus cumpre a promessa na vida de Abraão. A Sara, ela concebe, dá à luz, fica grávida e nasce um menino, quando ela já está com cerca de 90 anos de idade. O negócio é tão maravilhoso, aleluia, ela fica tão feliz que alguém pergunta como é o nome do menino, ela diz: o nome dele é alegria, o nome dele é felicidade, o nome dele é sorriso, pois Isaac no hebraico é riso, sorriso, alegria. Eu estou dizendo para você que a sua situação está difícil, complicada, pois você estava numa zona de conforto. Deus te tirou da zona de conforto, te colocou no embate, na guerra, te fez uma promessa. Os dias estão passando, as semanas, os meses e os anos, e não está se cumprindo a promessa. Aí de repente a promessa vai se cumprir, e no meio da tristeza, da angústia, aleluia, vem um relampejo de luz, e você começa a se alegrar, começa a sorrir, começa a cantar, e alguém fica espantado, fica a indagar e a perguntar: o que houve, o que é que aconteceu, por que é que você está rindo, por que é que você está alegre? Aí você vai dizer: porque grandes coisas fez o Senhor por nós, é por isso que eu estou alegre. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que estamos com alegria. Chegará este momento que alguém vai se espantar, vai olhar, ficar de boca aberta, o queixo caído, olhos arregalados, sem entender e sem compreender o agir, o operar e o trabalhar do Senhor. E nessa noite eu quero lhe dizer que o Deus que operou na vida de Abraão, na vida de Sara, na vida de Josué, na vida de Moisés, na vida de Davi, na vida de Salomão, na vida de Sansão, na vida de Jefité, na vida de Isaías, na vida de Malaquias, na vida de Jeremias, na vida, aleluia, de Samuel, Ele é o mesmo nesta noite. Pode aguardar, porque Ele também vai te fazer sorrir e cantar na presença de Deus. Porque tem um tempo que a nossa vida é de inverno, é de frieza e de tristeza, mas de repente o inverno passou e se foi, aparecem as flores do campo, ouve-se o cantarolar dos pássaros, porque o tempo de cantar, de sorrir e de se alegrar chegou. Glória, aleluia. Aí nasce o menino Isaac, e Abraão fica satisfeito e feliz. Quando Isaac está com uma média de 17 anos ou mais, o Senhor aparece novamente a Abraão e diz: Abraão, teu filho, o teu único filho, eu tenho uma proposta para com ele. Qual é a proposta, Senhor? A proposta é que você vai me oferecê-lo em holocausto. Aleluia. O Abraão não entende, o Abraão não compreende, porque Deus fizera a promessa que ia dar um filho a Abraão, e através desse filho ia se gerar uma grande nação.
Abraão não está entendendo. Peraí, Deus mudou de ideia. E o que foi que aconteceu? Porque Deus disse que ia fazer uma grande nação através deste menino, que ia nascer das minhas entranhas, aleluia. E ele agora quer que eu ofereça o menino em holocausto. Deixa eu explicar para os irmãos o que é o holocausto. Na época de Abraão, holocausto é pegar um sacrifício, um cordeiro, uma novilha, uma ovelha, aleluia, colocar sobre o altar e partir ele no meio, cortando a altura, aleluia, da coluna, e depois se vai atear fogo, se taca fogo. Então não tinha como a vítima escapar, porque além de ser cortada ao meio, era tacado fogo e era queimado o sacrifício. Aí Deus disse: Abraão, eu não quero sacrifício de ovelha, eu não quero sacrifício de bode, eu não quero sacrifício de novilho, eu não quero sacrifício de cabra, eu não quero sacrifício de pombo nem de rolinhas. Eu quero que você me ofereça o seu Isaque sobre o altar, porque eu percebo, Abraão, que o teu coração está muito ligado no Isaque. Eu percebo, Abraão, que tem hora que tu se esquece de me dar glória, preocupado com Isaque. Tem hora que tu não quer nem vir para a igreja por causa do Isaque. Tem hora que tu se esquece de ler a Bíblia por causa do Isaque. Tem hora que tu se esquece de consagrar por causa do Isaque. Tem hora que tu tem vontade até sair da igreja por causa do Isaque. Abraão, se tu não mudar de ideia, se tu não voltar a ser crente, eu vou tomar esse Isaque que eu te dei, eu vou tomar essa bênção que eu te dei, eu vou tomar essa vitória que você não está entendendo o mistério, mas eu vou rasgar o verbo nesta hora. Deus tem que dar a vitória e a bênção, mas parece que é a bênção, ao invés de fazer você ser mais crente, está fazendo você se afastar da igreja. Cuidado, senão Deus vai tomar a bênção. Aleluia, glória a Jesus de Nazaré. Pois bem, aí ele está o Abraão, e Deus diz: eu quero Isaque em sacrifício. Você vai pegar o menino e vai para a terra de Moriá. Lá na terra de Moriá eu vou te mostrar um monte, e sobre este monte você vai sacrificar esse Isaque. E lá vai o Abraão, aleluia, 3 dias de viagem. Chegou no pé do monte, lá na terra de Moriá. O Abraão chama os servos, aleluia, eles fiquem aqui, porque eu vou subir com o menino. Nós iremos subir, depois nós iremos voltar. Veja, um certo pregador disse que tem pessoas que andam com você até determinado ponto, mas de determinado ponto para lá é só você, Deus e o Isaque. Aleluia. É só o Isaque, você e Deus, porque tem pessoas que não vão entender o mistério, que não vão entender o segredo. Já pensou quando aqueles homens vissem o Abraão pegar o Isaque, amarrar as mãos, amarrar os pés e colocar sobre o altar, e de repente pegar o cutelo, fazer, aleluia, a coivara de lenha, pegar o fogo, os homens iam pular em cima de Abraão, ia tomar o cutelo, ia tomar o fogo, ia desamarrar Isaque, ia dar uma lapada de Abraão. Ei, tem gente que não entende a chamada de Deus na minha vida, nem na tua vida. Às vezes me chama de doido, te chama de doido, mas deixa ele para lá. Tu porém vai e prega a minha palavra. Labá, Shebei, Manaiaçou, aleluia. Esse menino, depois que inventou de ser crente, não quer mais sair da igreja. É todo dia na igreja, é de manhã está na igreja da consagração, à tarde está na igreja no ciclo de oração, na evangelização, está na terça no culto de doutrina, na quinta-feira no culto das irmãs ele está lá, no culto das crianças ele está lá, no culto dos jovens ele está lá, dos senhores ele está lá. Ele não perde, no domingo nem se fala. Quando é 5 horas da tarde, ele já está tomando banho, já está escovando o sapato, já está passando a roupa, porque ele quer chegar na igreja para receber a presença, para receber. Tem gente que não entende o mistério, tem gente que não entende que a gente vivia num mundo escravo de Satanás, acorrentado, amarrado, aprisionado, Satanás montado, chamando de cavalo, dando esporada e chicotada. Mas hoje nós somos jumentos de Jesus, mas com muita alegria, porque sabemos que com Jesus nós vamos entrar em Jerusalém. Aleluia, glória a Jesus de Nazaré. Pois bem, o Abraão pega o menino, deixa os servos no pé do monte e decide subir o monte. Quando eles estão em certo ponto do monte, o Isaque olha para o pai Abraão e diz: meu pai. Abraão diz: eis-me aqui, meu filho. Ele diz: eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo o cutelo, eu só não estou vendo o cordeiro para o holocausto. Estou vendo tudo, menos o cordeiro para o holocausto. Cadê o cordeiro, meu pai? Onde é que está o cordeiro, meu pai? O senhor esqueceu, meu pai. Se o senhor tivesse dito para eu lembrar, eu tinha lembrado do senhor. Se o senhor tivesse dito para eu trazer, eu tinha trazido. Agora a gente está subindo um monte sem cordeiro.
Como é que vamos subir o monte sem um cordeiro? Como é que vamos subir o monte sem um sacrifício? Como é que vamos subir o monte sem oferta? Como é que nós vamos adorar quando chegar lá em cima do monte? Aí o Abraão vira para ele e diz: meu filho, não se preocupe, Deus proverá para si o cordeiro. Aí o Isaac se recolhe a sua insignificância, se cala e sobe o monte. Quando chega lá em cima do monte, o Abraão prepara o altar, traz a lenha, coloca sobre o altar, depois pega na mão de Isaac ou no braço, no pulso de Isaac e puxa ele. Ele toma um choque, ele percebe o que está acontecendo, ele tem noção do que se passa. O Abraão amarra suas mãos, amarra os seus pés e o coloca sobre o altar, pega o cutelo. Ora, ele tem que partir o menino ao meio para poder tacar fogo, e para partir o menino ao meio ele precisa usar de força, usar, aleluia, de ímpeto. Diz certo pregador que ele vai dar 7 passos para trás, aleluia, para pegar impulso e cortar o menino com um golpe só, para evitar dor, para evitar tortura, para evitar sofrimento. E quando ele está recuando, aleluia, alguém conjectura e diz: parece que Satanás ficou observando e disse: ele vai recuar, ele não vai conseguir cumprir a tarefa, ele não vai, aleluia, conseguir dar cabo do que Deus lhe cobrou, aleluia. Ele está recuando. Tem horas, senhoras e senhores, que Satanás, ele olha para mim e para você e nos vê dar passos para trás, passos de recuo, e ele diz: ele está desistindo, aleluia, ele vai parar, ele não vai cumprir a promessa, ele vai desistir do projeto. Não, Satanás, ele não está desistindo do projeto, ele está só pegando impulso. Aleluia. Eu não sei se você já prestou atenção, mas quando alguém vai passarinhar com a peteca, para que a pedra possa ir longe com força, tem que puxá-la para trás. Eu não sei se você já prestou atenção, mas quando alguém atira com uma flecha, para que ela vá para frente, vá longe, vá com força, primeiro puxa ela para trás. Eu não sei se você já prestou atenção, mas quando o touro quer dar uma amarrada, uma cabeçada de alguém, primeiro ele recua para pegar impulso e pegar força. Não, Satanás, ele não está desistindo, ela não está desistindo, ela não está se desviando, ela não está saindo da presença, está só pegando impulso. Está só pegando impulso. Ei, eu profetizo na noite desse dia que tu é a flecha na mão do arqueiro chamado Jesus, chamado Jeová, e ele está te puxando para trás. E alguém está dizendo: ele está desistindo do projeto, ele está desistindo do sonho, ele está desistindo da meta, ele está desistindo do propósito. Não, é Satanás, é Deus que está puxando ele para mostrar para Satanás que ele vai alcançar o alvo. Lá está Abraão, o menino está sobre o altar, o cutelo está na mão de Abraão. Ele vai partir o menino. Depois que ele parte o menino, ele vai atear fogo, pois o fogo só é aceso depois que o cordeiro, depois que o holocausto é partido, é sacrificado. Deixa eu abrir um parênteses aqui e falar para você sobre o fogo. Alguém disse que o fogo foi descoberto na pré-história, pelo homem ainda na caverna, que batendo uma pedra na outra, viu que saía faísca, e pegando nas folhas secas, no capim seco e nos gravetos, conseguia gerar fogo, ou simplesmente raspando um graveto no outro, o aquecimento daquele romper fazia fogo. Tanto que existe uma expressão popular que diz que quando alguém vai muito apressado no lugar, vai buscar fogo. Por quê? Porque existia uma época que não tinha o isqueiro, não tinha o fósforo para se acender o fogo com facilidade. Então se acendia o fogo e tinha que ter cuidado para não apagar. Quando apagava, aí mandava na casa do vizinho, lá na fazenda, lá 2 quilômetros, lá 1 légua, 2 léguas, ia lá buscar uma brasa acesa para trazer e colocar no fogo e acender, pois não existiam os meios. Hoje é muito bom, hoje tem um fósforo, hoje tem um isqueiro, até o fogão a gás de casa, não precisa nem do fósforo. Na hora que falta energia, eita, o Deus nos acuda, porque hoje é só ligar o botão e apertar no aí acende. Olha que coisa linda, aleluia. Hoje está bom demais, a modernidade, o fogo hoje é fácil de encontrar, mas naquela época não era fácil. Hoje tem um fósforo, e o fósforo, deixa eu abrir aqui um parênteses, que o cientista, aleluia, ele trabalhava no seu laboratório, e ele pegava aqueles palitos de picolé para mexer as suas soluções.
e ele mexeu uma, mexeu outra. Aí ele foi limpar o palito para usar em outro frasco. Quando ele passou na mesa, pegou fogo. Aí ele inventou o fósforo, não patenteou para que todos pudessem usar, e assim houvesse facilidade em se ter fogo e fósforo na terra. Pois bem, mas o fogo não é uma coisa descoberta na pré-história ou do homem da caverna do tempo da pedra, não. O fogo, ele é antes do tempo, ele é antes da matéria e ele é antes do espaço. Talvez eu esteja falando aqui em uma linguagem poética, em uma linguagem lírica. Por quê, pastor? Porque se Deus é fogo, aleluia, e ele é antes do espaço, é antes do tempo e antes da matéria, isso significa dizer que antes de houver o tempo, antes de haver o espaço e antes de haver a matéria, o fogo já existia. Porque nesta noite eu não falo do fogo que é gerado pela combustão, porque a ciência diz que o fogo é o desenvolvimento simultâneo da combustão, que gera, aleluia, uma matéria de cor ambar, uma mistura de vermelho, amarelo, azul e verde, que gera calor, gera quentura, e este fogo, ele é assim tratado. Mas o fogo que eu estou a pregar para você na noite desse dia, não é o fogo, aleluia, gerado pelo desenvolvimento simultâneo da combustão. Eu estou falando de outro fogo. É por isso, aleluia, que quando o Abraão corta o cordeiro, o fogo logo em sequência vai ser aceso para poder queimar o holocausto. Pois bem, venha comigo, não perca o raciocínio. Quando João Batista está pregando, aleluia, está batizando as pessoas lá no Rio Jordão, a multidão afluía para ouvir a palavra e para ser batizado. E quando lá eles estão, aleluia, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os herodianos e outros mais, vão até João Batista, pois os cultos, aleluia, dos fariseus está ficando pouca gente, no culto dos saduceus está indo pouca gente, no culto, aleluia, dos herodianos está indo pouca gente. Aí alguém pergunta: o que é que está acontecendo? O que foi que houve? Será se tem um show do Zezé de Camargo e Luciano hoje na cidade, que os irmãos não vieram para o culto? Aleluia. O que foi que houve? Será se é o Roberto Carlos que fez um show por aí e as pessoas estão... O que é que está acontecendo? Será se alguma autoridade está dando um churrasco de graça e uma pizza de graça? O que foi que houve que o povo não vieram? Aí alguém foi lá e disse: não tem Zezé de Camargo e Luciano, não tem, aleluia, Roberto Carlos, não tem Ivete Sangalo, nem Cláudia Leite, não tem Michel Teló, nem tem churrasco, nem pizzaria. O problema é que apareceu um pregador doido lá nas margens do Rio Jordão. Pense como ele prega com vontade. O povo vão para lá querendo ouvir uma palavra, e vão lá, vamos ouvir o profeta João Batista. Ele com certeza vai revelar que a gente vai comprar uma casa nova, ele vai revelar que a gente vai comprar um carro novo, ele vai revelar um casamento para a gente, que a gente está ficando para titia e ficando por titio. Vamos lá que o profeta João Batista vai revelar a nossa vida, vai ser coisa boa, vai ter chave de casa, vai ter chave de carro, vai ter chave de apartamento, vai ter dinheiro no bolso, vai ter muita bênção. Vamos lá. Aí aquela multidão, quando chegava lá, todo mundo sentava assim na plateia da igreja. Aí ele começava a pregar, aí ele abria a Bíblia e começava: raça de víbora, raça de jararaca, raça de caninana, raça de cobra coral, raça de surucucu, raça de papa-ovo, raça de cobra naja. O que é que vocês estão vendo aqui? Vocês estão produzindo fruto de arrependimento. O machado já está posto para na árvore, e toda árvore que não der fruto vai ser cortada e lançada fora. Ei, o profeta João Batista não era aquele que pregava chave de carro, chave de casa, chave de apartamento, chave de mansão. Era aquele que disse: arrependa, ande direito, ande na presença, seja crente fiel, seja crente obediente, porque o machado está afiado e já está na raiz da árvore. Olá, mamaias, deremamaias. Ei, se você quer congregar conosco, pensando que o pastor Cícero Danta é aquele pregador que fica apresentando chave de carro, chave de casa, que fica profetizando a 3x4, dizendo isso e aqui, você está enganado. Aqui, se você vier congregar aqui, quem congrega aqui tem que se acostumar, tem que se satisfazer, tem que estar adequado, porque aqui vai ouvir palavra. A gente vai pregar a Bíblia, vai pregar a palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lamanaia sou,
Remanaia sé, Lamanaia sodecanta, Lamanaia suriande remanaia ha, Ribini roche dei manaia sé. Sim, aqui tem graça, aqui tem azeite, aqui tem unção, aqui tem profeta, aqui tem homem de Deus, aqui tem mulher de Deus, aqui tem profeta de Deus, aqui tem presença de Deus. Mas o objetivo aqui não é massagear o seu ego, dizer que você é bonitinho, cheirosinho, gostosinho, não. Aqui a palavra é viva na presença, vive em santidade, vive em obediência, vive ao Senhor, para que você possa entrar no céu. Glória! Aí lá está João pregando, aleluia, e a multidão aflui. Aí vem os fariseus, saduceus, zelotes, herodianos, e alguém pergunta para ele: ei, você por acaso é o Cristo? Ele diz: não, eu não sou o Cristo. Então, se você não é o Cristo, por que é que você está pregando? Por que é que você está batizando? Aí diz: é porque eu estou batizando com água, mas depois de mim vem um que é primeiro do que eu. Ele vem depois de mim, mas ele é primeiro do que eu. Na verdade, aleluia, eu estou vindo primeiro, mas foi ele que me criou, porque eu estou vindo primeiro, mas ele é primeiro, aleluia. E ele não vai batizar só com água, ele também vai batizar com o Espírito Santo e vai batizar com fogo. Ele vai batizar com o Espírito Santo e vai batizar com fogo. Mas aleluia, aí a Bíblia diz que João continua pregando e o povo admirando. Aí Jesus é crucificado, Jesus é sentenciado à morte, aleluia. Veja, o ministério de Jesus na terra durou 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio. Se você ler o livro do profeta Daniel, eu tentei ali achar a referência, mas não achei. Mas o profeta Daniel diz assim, que na 3ª semana, aliás, que na metade da semana, aleluia, vai cessar o sacrifício, na metade da semana. O Daniel é aquele que fala das 70 semanas, que são semanas de ano, e tem uma delas que some no espaço da pregação de Daniel, e ele entra na história de Jesus Cristo. Aí na semana que Jesus Cristo está na terra, ele diz que na metade da semana vai cessar o sacrifício. A metade da semana são 3 dias e meio. Se a semana é de ano, são 3 anos e meio, e por exatamente o tempo que Jesus passou pregando, fazendo a obra na terra, 3 anos e meio, a metade de uma semana de ano foi quando ele foi sacrificado. Aí o profeta Daniel diz assim: e na metade da semana vai cessar o sacrifício. Não vai ser preciso mais sacrificar novilho, cordeiro, ovelha, bode, nada, porque ele vai ser o sacrifício supremo. Ei, não precisa você fazer mais nada para pagar pelos seus pecados. Tem igreja por aí que ensina você a fazer um sacrifício fácil, sacrifício bom. Anda não sei quantos quilômetros com uma pedra na cabeça, de joelho, subindo escada, descendo escada, arrastando uma cruz de madeira para tentar achar graça diante de Deus e ser perdoado dos seus pecados. Não, Jesus já perdoou, porque se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou bonitinho, não é porque eu sou cheirosinho, não é porque eu sou arrumadinho, não é porque eu sou alinhadinho, não. É o sangue de Jesus que perdoa o pecador, que perdoa, aleluia, o assassino, perdoa o estuprador, o cajazeiro, o maconheiro, o prostituto, o adúltero. Aleluia. E deixa eu contar um segredo para você: nada neste mundo consegue nos purificar do pecado. Pode usar 100 litros, aleluia, de cloro, 100 litros de água sanitária Brilux, Troia ou Dragão, pode trazer um pote de sabão em pó, alá, vem-te-vi, aleluia, homo, duplação, não consegue limpar, não consegue purificar. Pode trazer toda a sanitária, todo o cloro, todo o sabão em pó do mundo, não consegue purificar o pecado. Mas quando o homem é tocado por uma gota, aleluia, uma gota do sangue do Cordeiro, uma gota do sangue de Jesus, o seu pecado, que outrora lhe envergonhava, que outrora lhe machucava, que outrora lhe maculava, que outrora lhe deixava para baixo, que outrora lhe deixava em débito, que outrora lhe entrava na presença de Deus, aleluia. Aí ele agora, sabe por quê? Disse o apóstolo Paulo, aleluia, aleluia, assim que esse alguém está em Cristo, louvado seja, portanto agora nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia, meu Deus, que coisa boa. Oh Jesus, eu sei que você deve estar olhando assim meio espantado. O que é que o pastor tem?
com esse negócio. Não estou preocupado se você vai se alegrar, se você vai dar glória, se vai dar glória, se você vai sentir, se você não vai sentir. Eu quero sentir, irmão. Eu quero sair daqui cheio, transbordante. Eu quero sair daqui, aleluia, pingando azeite, derramando azeite. Eu quero sentir, eu estou sentindo a presença de Deus. Eu não tenho como fazer você sentir a presença de Deus, nem você tem como fazer eu sentir. Eu também não posso impedir você de sentir, nem você pode me impedir de sentir, porque eu tenho compromisso. Aquele que anda na presença, que busca o eterno, que serve ao Senhor, quando entra na sua presença, entra e recebe, entra e se enche, entra e tem azeite, entra e tem graça. Rabás, ele está pairando na casa. Aí lá está João batizando. E alguém olha: ei, você não é o Cristo. Por que é que você está batizando? Porque eu estou batizando com água. Agora depois de mim vem um, do qual não sou digno nem de desatar as correias das suas alpargatas, percatas, sandálias. Eu não sou digno, aleluia. Eu não tenho essa dignidade de desatar, desfazer o nó ou laço que ele fez na sandália, porque este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí diz a Bíblia que Jesus Cristo morreu, ao terceiro dia ressuscitou, passou 40 dias com os discípulos. Quando estava prestes a ir para o céu, ele chamou os discípulos e disse assim: olha, João batizou vocês com água, na verdade Atos 1:5, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Sabe por quê? Veja, o holocausto era o sacrifício em cima do altar, cortado ao meio, ofertado ou oferecido a Deus. Após esse ato se tacava o fogo. Depois que oferecia o sacrifício, vinha o fogo. Depois que se oferecia o cordeiro, vinha o fogo. Você não entendeu? Você que eu sou ouvido explicar, mas eu estou dizendo para você que Jesus é o cordeiro e ele já foi sacrificado. E depois que o cordeiro é sacrificado, então vem o fogo. Aleluia. Veja, quando João está lá às margens do Jordão, ele não viu quem é Jesus, ele não sabe quem é o Cristo, mas ele ouviu uma voz que disse assim: aquele sobre quem você vê o Espírito Santo descer em forma corpórea de uma pomba, este é o meu filho amado. Aí Jesus entra na fila, João olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro, ele não cobre o pecado, ele não maquia o pecado, ele não camufla o pecado, ele não joga o pecado para debaixo do tapete, ele não faz um arrumadinho com o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira, arranca, desfaz, desarraiga o pecado do mundo. Então nesta noite eu estou a profetizar para a igreja que entrou aqui acabrunhado, preocupado, triste, abatido, pensando consigo mesmo no seu interior: meu Deus, eu vim ceiar, mas a minha consciência, a minha mente, o meu pensamento está a me acusar, Satanás está a me apontar. E o que é que eu faço? Olha para Jesus, se banha no sangue, porque o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus nos purifica. Não é da metade, não é de um percentual, não é de 50%, nem de 70%, nem de 80%, nem de 90%, nem de 99,9%. O sangue de Jesus nos purifica de todo, de todo, de todo. Ei, não deixe Satanás te acusar, não deixe Satanás te apontar, não deixe Satanás te cobrar, não deixe Satanás te exigir. Quando ele se meter a besta, diga: venha não, Satanás, porque Jesus já pagou, eu não te devo mais nada. Ramanaias. Dá para sentir a presença de Deus? Você que veio para a igreja, mas Satanás está te acusando, está te apontando, dizendo que você não presta, dizendo que você não vale nada, dizendo que você é imundo, é impuro. Mas clame nesta noite e declare: ele me salvou, ele me resgatou, ele me purificou, ele me lavou, pagou o meu pecado, pagou a minha dívida. Eu não te
te devo mais nada, Satanás. Sai daqui, arrela daqui, sai de retro, Satanás, porque eu estou livre, eu estou perdoado, eu estou, aleluia, restaurado. Eu agora tenho vida, eu agora tenho paz, eu agora posso adorar, eu agora posso glorificar, eu agora posso entrar na sua presença. Ramanamás. Ei, o homem pecado em desobediência não pode entrar na presença de Deus, não pode sentir a presença de Deus, não pode mergulhar no oceano do Espírito, não pode, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ficaram, separados ficaram, distanciados ficaram da glória de Deus. Mas aí veio Jesus, derramou o sangue, pagou o preço, pagou a conta, apagou o pecado, arrancou o pecado, e agora a igreja comprada, lavada, redimida, santificada, pode entrar na presença, pode marchar na presença, pode receber a presença, pode se encher da presença, pode se alegrar na presença, pode dar glória na presença, pode dar glória, meu irmão. Jesus perdoou, Satanás não pode te cobrar, você não deve mais nada para o diabo, para a morte nem para o mundo, você está livre. Será se alguém entende esta palavra? Será se alguém recebe esta palavra? Será se alguém toma posse desta palavra? Sai de retro, Satanás, eu estou livre, eu estou perdoado, eu agora posso entrar na presença, eu agora posso dar glória, eu agora posso falar em mistério, receber o Espírito, eu agora posso ser batizado, porque Ele me perdoou. Ramadás, Ramadás. Aleluia, glória. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não deve mais nada, foi perdoado, foi sarado e foi restaurado. Fique de pé, por gentileza.